E aí galera, tudo bem? Hoje a gente está na aula prática de traço, tá? Onde eu vou mostrar tudo sobre traço. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês sobre linhas retas, sobre linhas curvas, sobre circunferências, tá? Prestem atenção. O que você precisa nesse primeiro momento? Traçar. Não só em linhas retas, mas em linhas curvas. Então por isso que eu quero dar umas demonstração para você, para quando a gente for fazer a nossa prática junto, nós vamos fazer de novo. Mas nesse primeiro momento aqui eu vou fazer alguns desenhos aqui de linhas curvas, circunferências, para que eu possa explicar para vocês, ok? Então, aqui eu estou usando uma caneta Bic, né? Uma régua para a gente fazer as linhas retas, tá? Então vamos lá. Então, aqui eu estou fazendo algumas linhas retas de várias situações. Eu estou fazendo linhas de vários tamanhos. Também posso traçar linhas contínuas, porque todas as situações você vai encontrar isso na pele, né? Então eu estou fazendo algumas linhas retas, linhas não tão contínuas, maiores, menores, para que você tenha essa experiência de fazer do início ao fim linhas retas, do início ao fim linhas médias e linhas contínuas, né? Então usei a minha régua aqui. Depois você pode pegar algum tubo de tinta mesmo, alguma circunferência, aquelas réguas com circunferências. Você pode usar da maneira que você quiser, uma moeda, pegar de vários tamanhos, né? Então aqui eu estou usando um tubo de tinta, onde eu vou simular uma circunferência. Vou fazer de outros tamanhos também. Estou pegando elementos maiores também, para a gente ter outras opções. Então tem de outros tamanhos também. Circunferência sempre foi uma dificuldade muito grande para os tatuadores, e a gente vai estudar muito circunferência, né? E depois você pode fazer algumas linhas curvas, ondulares, menos, mais, né? E também alguma coisa em zigue-zague. Então eu estou aqui com várias linhas retas, contínuas, menores, maiores, circunferência, como eu já falei, é um dodói dos tatuadores, né? A circunferência sempre foi uma dificuldade, então quando a gente for praticar nas próximas aulas, vamos fazer muita circunferência. Você tem que, até hoje é uma dificuldade muito grande também minha, né? Porque é muito difícil fazer circunferências com linhas precisas, né? E também depois a gente tem algumas linhas curvas e algumas linhas mais zigue-zagues, né? Então aqui eu tenho uma base muito boa para a gente já iniciar essa prática, para vocês terem uma noção de como traçar dentro dessas linhas, dessas curvas, dessas circunferências que eu fiz também. E depois a gente pode trabalhar com triângulos, aí vai da criatividade, mas hoje eu quero mostrar na prática aqui alguns macetes, algumas coisas que você precisa entender nesta aula prática. Vamos lá? Então, lembrando que a gente está nessa prática, mas eu sempre vou falar com a linguagem de a gente estar traçando já na pele humana, tá? Então por isso que eu trouxe uma pele artificial aqui, onde eu consigo trazer mais próximo da pele humana, né? A gente vai trabalhar em outras aulas, onde a gente vai estudar junto, vai praticar junto no EVA. Mas nesse momento aqui eu trouxe a pele artificial, que é onde eu consigo chegar mais próximo da pele humana, né? Então a gente vai iniciar de novo o processo de montagem da máquina, até para reforçar um pouquinho mais, vocês entenderem um pouquinho mais, a gente poder falar também de agulha mais para fora, mais para dentro, a batida da máquina. Então isso também é muito importante na hora de traçar, não só na questão do traço, mas também na questão da regulagem da máquina. Eu vou mostrar para vocês na prática a diferença que faz uma máquina muito forte, a máquina mais fraca. Então vamos para a prática que eu vou conseguir explicar melhor para vocês, tá bom? Então a gente está aqui hoje com uma RL7, tá? Onde a gente vai trabalhar hoje. A importância não é a espessura do traço aqui, e sim como traçar, como segurar a máquina, né? Se eu posso botar ela mais para diagonal, mais para cima, mais para traçar de cima, traçar de baixo. Então eu estou com uma RL7 aqui para fazer essa demonstração para vocês, tá bom? Estou aqui com ela, uma RL7 biqueira e agulha descartável, né? Aqui estamos com a nossa máquina. Provavelmente é essa mesma máquina que você
ou parecida com essa que vocês têm aí com você, né? A nossa borrachinha que vai na haste, né? Então nós vamos fazer a montagem. Você já deve ter assistido numa aula anterior como montar a máquina, mas eu vou explicar novamente aqui. Então, o Johnny coça a cabeça aqui, ele parece estar me chamando. Ok? Máquina. Primeiramente eu vou passar essa máquina, a biqueira aqui. Depois eu vou usar a minha borrachinha. Depois, porque essa borrachinha não vai passar no buraco da máquina. Então, aí eu vou montar ela aqui. Vou regular mais ou menos uma altura aqui, só para mim apertar, depois eu dou uma regulada melhor. Muito importante também essa borrachinha aqui. Muitas vezes, eu sempre falo isso, que é muito fácil esquecer desses detalhes no começo quando a gente está tatuando, porque quando a gente olha em cima da máquina, em cima da mesa onde é que a gente está treinando, ou até propriamente na frente do cliente, no começo, quando a gente está começando a tatuar, é muito comum a gente esquecer de muitas coisas, né? Talvez você que esteja me assistindo, você já, no momento que você aprendeu a andar de bicicleta, no momento que você aprendeu a dirigir, é aquela coisa, aprendi a dirigir, não fala comigo, não bota música, eu preciso salvar o barulho do motor, eu preciso botar a primeira, segunda, cinto de segurança rumo no retrovisor, é muita coisa, no começo a gente acaba esquecendo. Então, muitas vezes eu já vi erros de alunos que quando começaram a traçar, esqueceram simplesmente dessa borrachinha aqui, é ela que faz a sua haste, a sua agulha vibrar perfeitamente e sem ela trabalhar, né? Sem ela se movimentar, com que ela faça. É isso que realmente vai fazer seu traço, te ajudar a fazer seu traço mais firme, né? Então, cuide muito bem desse detalhe, tá? Então é onde a gente ajeita aqui. Vamos dar uma testada na nossa máquina. Eu falei na aula anterior sobre o barulho da máquina, também é muito importante, né? Tem que ser um barulho gostoso de ouvir. Quando você vê que aquela máquina está esgaçada, aquele barulho que parece uma fritadeira, uma batedeira, não está certo. Tem que ter um barulho sonoro bonito, né? Se ela também não está com barulho sonoro bonito, é porque essa máquina provavelmente ela está desregulada, tá? Então a máquina, o barulho da máquina é fundamental para saber se ela está ou não regulada, tá? Então vamos ligar a nossa máquina aqui. Estou já com a minha fonte, como eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores. Eu mostrei o equipamento, estou com a minha fonte, o meu clipe, o meu pedal, né? Então agora a gente vai escutar o barulho da máquina. O que eu estou fazendo aqui? A minha máquina, ela estava um pouquinho desregulada, tá? Então muitas vezes eu vou ter que usar essa ferramenta aqui, e ela que vai me auxiliar no batedor, né? Que ela faz a conexão que passa a eletricidade para a mola da máquina, para o batedor e consequentemente a batida da tua máquina. Então eu já estou com ela. Antes ela não estava dando esse barulho, esse sonoro bonito. Então eu regulei ela aqui. Muitas vezes eu vou regular ela somente na voltagem da fonte. Mas se a minha máquina, quando eu regulei aqui na voltagem da fonte, ela estava ainda fraca. Então onde eu dei mais uma apertada. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que dizer para vocês que é muito comum as máquinas de bobina principalmente desregularem, né? Eu vou falar em outras aulas também sobre a máquina a rotativa, a pen, mas eu quero falar para vocês que a máquina de bobina especificamente, ela desregula até parada. Então, em outras aulas eu vou ensinar a regulagem das máquinas, é muito importante também isso para vocês, mas nesse momento então a gente vai direto para a prática, que eu já vou revisar aqui o material então. Biqueira, agulha, a máquina, a minha fonte, o meu clipe e o meu pedal que está aqui no chão, né? Que é onde eu vou dar o start aqui para a máquina ligar, né? Tá? Então, a princípio, eu estou com a máquina regulada da maneira que eu quero, e também tem uma manha que quando a gente botar
a tinta na ponta, ela dá uma leve lubrificada na agulha, provavelmente ela vai andar um pouquinho melhor ainda, tá? A hora que eu lubrifico essa agulha. Também você vai sentir que a hora que você botar a tinta no batoque, encostar na biqueira, a máquina vai dar um barulho um pouquinho diferente, talvez até vai ter que diminuir um pouquinho na fonte. Não é uma regra, mas talvez você vai sentir que o barulho vai mudar um pouquinho. Às vezes ligou aqui, tá bom o barulho, mas você vai precisar às vezes dar uma baixada porque lubrificou a tua agulha, ela vai andar mais rápida também, tá bom? Então, como a gente vai mexer com tinta, né? A nossa luva, você vai usar ou luva preta ou luva branca, tem de várias cores, então é indiferente, né? Hoje no caso eu vou usar a luva preta. Você vai ter o seu batoque, onde é o recipiente onde você vai colocar a sua tinta. Falei bastante também na questão de misturar o pigmento, então eu sempre falo isso, você deve ter me acompanhado já nas minhas redes sociais, onde eu falo sobre a mistura da tinta. Então, onde eu fico aqui, eu dou uma média mais ou menos de a gente ficar batendo esse pigmento em torno de 1 minuto, porque a tinta fica parada e o pigmento ele desce e o diluente sobe. Então, se eu der só uma leve batida, ele não vai se misturar. É como se você fosse mixar alguma coisa, né? Então você precisa dar um tempo, mixar muito aquilo para que ela fique homogênea e com uma textura boa, né? Então a gente precisa bater bastante a tinta. Também é um segredo para você ter um traço com uma pigmentação boa. É um segredinho também, acho que vale a pena falar e ficar atento nesse detalhe. Provavelmente eu já devo ter falado para vocês dessa tinta aqui. É uma tinta especial para traço. Por que Fórmula 23, né? Porque a Intense, que é a tinta que eu uso hoje, é uma das melhores tintas reconhecida mundialmente. Especificamente essa tinta para traço foi estudada. Eles tiveram que fazer 23 fórmulas, somente na 23ª eles chegaram no pigmento exato que precisava para ter um traço. Então, a reclamação dos tatuadores sempre foram: se a tinta é muito líquida, ela não é tão boa, porque ela não deixa, o preto não fica muito sólido, o traço não fica falhado. Estava difícil arrumar uma tinta líquida que fosse preto. E a Fórmula 23 foi estudada para isso. Ela te dá um traço preto com fácil manuseio, que é o que? Quando eu tenho uma tinta líquida para traçar, eu não borro a minha tatu, eu não borrando a minha tatu, o meu carimbo se permanece melhor. Talvez eu não consiga, eu não perca o meu carimbo até o final da tatu. Então a briga sempre foi arrumar uma tinta líquida com fácil acesso para tatuar, para não perder o carimbo, e que ao mesmo tempo ela fosse uma tinta bem homogênea, bem preta. Então isso aí é muito importante, por isso gosto muito, indico essa tinta, que também é mais um segredinho de traço. Vocês vão ver que durante as minhas aulas, quando eu falo segredinho, é a palavra-chave para você talvez anotar, talvez voltar nas aulas. Esses segredos aí, eles são muito importantes porque, como eu já falei na minha história, são mais de 20 anos, mais de 24 anos tatuando. Então eu levei muitos anos para descobrir e poder passar isso para vocês. Então vocês fiquem atentos nesses segredinhos que vão facilitar vocês na hora de traçar, principalmente a aula que a gente está falando hoje, tá bom? Depois, nas próximas aulas de sombra, nas próximas aulas de pintura, eu vou passar para vocês as dicas de sombra, de pintura, mas hoje especificamente a gente está falando de traço, ok? Então a gente já colocou o nosso batoque, a tinta, já estamos aqui com a nossa pele artificial e agora a gente vai realmente para a prática, ok? Digamos que eu esteja
digamos que eu estou simulando uma pele aqui humana, estou com o meu cliente aqui na minha frente, né? Umas dicas que eu sempre dou, você sempre fica com o seu papel na mão. Você comece com o seu papel na mão. Por quê? Imagina se eu estou traçando e tenho que largar, pegar um pedaço de papel aqui e limpar. Largo, pego aqui, olha o mecanismo que eu estou usando. Pedaço de papel na mão, porque você já está aqui, já está limpando, já está aqui, já está limpando. Pedaço de papel na mão sempre. Volto a falar. Já formei mais de 200 alunos, onde na hora da prática as pessoas esquecem esse detalhe. É papel na mão, né? É a borrachinha, é aquilo que eu falei para vocês antes. Se atentem antes, não entre numa tatu sem ter certeza de todos esses detalhes, está 100% pronto para que vocês comecem, e não se preocupem com o equipamento, não se preocupem com o material, porque quando a gente entra numa tatuagem com preocupação em alguma coisa, será que tá bom minha fonte? Será que a minha máquina está regulada? Isso tem que ser visto depois, antes de você começar, porque você vai entrar na tatu e você não vai conseguir focar no que você realmente deve focar, que é o que você está fazendo no momento. Então, cheque tudo, checar sua bancada é muito importante nesse momento. Tá tudo ok? Regulei minha máquina, papel na mão, vaselina na bancada, a tinta, era a tinta que eu preciso. Então, se atentem a isso, tá? Outra questão muito importante antes da gente começar a traçar é você achar a sua postura, né? Eu falei isso na teórica para vocês, que até a maneira de você sentar na cadeira é muito importante na hora de você traçar. Principalmente na hora de traçar. Na hora de sombrear, na hora de pintar, a gente não precisa de precisão. Então, o traço, ele é a moldura da sua tatu. Tá? Um traço mal feito, muitas vezes é irreversível o conserto. Mas uma sombra, uma pintura, a gente pode ir lá pintar de novo, pode reforçar a sombra, ok. Mas o seu traço, você precisa de precisão, ok? Então você precisa, digamos assim, quem já fez aula de moto, um exemplo, para fazer o teste, você tem uma linha para andar em cima. Então você precisa estar concentrado em cima da moto. Eu preciso estar concentrado numa posição. Digamos que eu estou sentado na moto numa posição e eu tenho que cuidar o meu corpo também. Não é só focar na linha, eu tenho que cuidar tudo. Tá tudo ok. Então o ok aqui eu preciso a minha postura, o apoio dos braços, como eu já falei na aula teórica. Aí eu vou entrar no traço. Um erro muito grave, e eu vejo muitas pessoas errando, elas não percebem isso na hora de entrar na hora do traço. Então, cuidou aqui, postura, a altura da cadeira também é super importante. Às vezes você está muito alto ou muito baixo, você precisa, antes de ligar a máquina, você precisa estar confortável. Eu vou bater muito nessa tecla de ficar confortável. Exemplo, eu estou, digamos, essa pele aqui, ou posso estar com a pessoa, com o braço da pessoa. Muitas vezes eu vou ter que, para fazer um traço preciso, eu vou ter que me movimentar na cadeira, ou até mesmo movimentar o braço ou a perna onde você estiver fazendo. Então eu vou precisar movimentar a pessoa. Por isso a importância, eu vou explicar nas próximas aulas, a importância que a gente vai falar sobre o material que você usa, a gente fala da bancada, da cadeira, mas não é o caso agora. Mas o que eu digo, na hora de você tatuar, você precisa de uma cadeira móvel, porque você vai se deslocar o tempo todo na hora que você estiver principalmente traçando. Então, você precisa estar numa posição confortável e com o seu cliente te dê a posição que você precisa para fazer esse traço perfeito. Eu sempre digo que muitas vezes você tem que estar mais confortável do que o próprio cliente. Você precisa estar confortável para estar confiante e entrar num traço e fazer um traço com precisão, tá? Então, a posição é muito importante. Ok, achei a minha posição para dar esse primeiro traço. Ó. Vamos lá. Eu não consigo fazer um traço assim reto. O que eu vou fazer no caso? Eu vou virar a minha pele para com que eu realmente, aí sim, aí eu tenho firmeza aqui para traçar. Assim eu não consigo, olha como é que o meu corpo fica. Ó. Então eu preciso botar essa na posição que vai ficar confortável para mim.
para mim ou para você. Então, no caso, eu vou fazer um traço, aqui eu estou confortável. E se for uma pele, uma parte do corpo, você, mesmo que você se movimente e não for confortável, você vai movimentar a maca ou a cadeira, onde o seu cliente estiver sentado ou deitado, você vai movimentar também. Você precisa estar seguro e confortável na hora de traçar. Ok, achei a posição, encontrei a posição que eu preciso, tanto na cadeira quanto aqui. Agora a gente vai efetivamente traçar isso. Você vai ver que durante os traços, quando eu preencher essa parte da pele, em vários momentos eu vou movimentar essa tela aqui, principalmente na hora de fazer uma circunferência. Eu vou começar aqui, daqui a pouco eu já não tenho mais ângulo aqui, eu preciso arrumar ângulos para mim. E isso, por isso a importância da cadeira giratória. Depois, quando você for tatuar uma pessoa, você vai fazer isso com ela também, ó. Você vai girar e girar você e girar o seu cliente. Então aqui essa simulação é exatamente o que você vai fazer com o seu cliente. Você precisa estar confortável, porque depois que eu estiver sombreando, aqui vamos dar um exemplo, estou sombreando aqui dentro, beleza, se eu tiver que sombrear assim, você vê que qualquer movimento que eu faço eu consigo sombrear ou pintar, não preciso mexer. Se eu quiser mexer, eu vou mexer, mas eu não preciso. Agora, para traçar, como eu preciso de precisão, aqui eu já não tenho mais ângulo, meu pulso não vem. Então eu preciso dar uma girada e continuar o meu traço, tá bom? Então espero que você tenha entendido essa parte, senão a gente pode rebobinar e voltar nessa prática de novo. Posição da cadeira confortável, a minha pele está da maneira que eu quero, agora nós vamos tatuar, né? Lembrando, eu vejo também que os meus alunos, eles começam, é bem normal isso, tá? A gente começar tremendo, a gente tá nervoso, né? Mas isso é comum, é normal, você vai ter que traçar várias vezes e muitas vezes para com que você comece a ter um traço um pouco mais firme. Isso é uma evolução, isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros, não é do dia para a noite que você vai fazer um traço reto, então é normal. Você vai dar o primeiro traço, depois na hora da prática, você vai dizer, nossa, que difícil, nossa, eu estou fazendo um traço aqui, eu fiz 10 traços e não está reto, que nem o do Éder, que o Éder fez, mas está certo, é assim que funciona. Você vai demorar um tempo para chegar a fazer um traço perfeito e vou dizer muitas vezes mais de um ano, provavelmente. Então você precisa treinar e é isso que a gente está fazendo aqui. Eu vou explicar para você para que nas próximas aulas você faça a mesma coisa que eu e nós vamos fazer junto. Mas eu tenho que explicar que você não se frustre nesse primeiro momento. Você está com um material novo na mão, uma máquina que pesa, que é pesada, né? Acredito que 180, 200 gramas, uma máquina dessa, tem a biqueira, né? Então a máquina está vibrando, tá tudo certo errar, tá tudo certo. E a gente vai errar muitas vezes, tá? Então, o que eu digo para o meu aluno? Eu digo, para tudo, presta atenção no que eu vou te falar agora. Esse é mais um segredo. Muitos de vocês já compraram o curso e já sabem desenhar. Para você que sabe desenhar, eu digo assim. Quando você pega numa folha, você conhece o material, né? Você vai fazer um desenho e você vai traçar. Você já faz automático. Por isso que você não erra. Você não pensa mais na hora de fazer. Você chega aí, faz aqui. Isso aqui você ia fazer barbada na folha. Faz aqui. É dessa maneira que você precisa entrar no seu primeiro traço. Como se você estivesse traçando num papel. Você está traçando um papel. Relaxa, tranquiliza num papel. Por isso que a gente está fazendo horas e horas de prática aqui. Para que quando você entrar na pele, quando você tiver seu primeiro cliente, você já vai estar familiarizado com todo esse material. É como se você estivesse familiarizado com a sua lapiseira, com a sua caneta, com o seu lápis.
ok? Por isso que eu vou bater nessa tecla de relaxar antes. Se for preciso, faça o que você quiser, vai, relaxe antes, escute uma música que vai te relaxar. Não entre numa tatu preocupado com as coisas, não entre numa tatu nervoso. Nesse dia você vai errar muitas vezes. Então a dica é: relaxe sua mente, tranquilize, porque isso aqui é muita responsabilidade, é muito importante. Aqui é uma pele artificial, mas você vai, num futuro muito breve, tatuar uma pele humana, uma pessoa, e esses segredinhos são importantes eu falar agora, tá? Então você precisa estar relaxado. Muito bem relaxado. Isso é o que eu faço quando eu vou entrar nos meus treinamentos presenciais, inclusive para fazer essas gravações hoje, eu tive que fazer momentos de escutar uma música, onde eu tive que estar focado. Então é um momento que você precisa achar o seu foco, de alguma maneira achar o seu foco, porque isso é importante na hora de traçar, principalmente, que é um momento que você precisa ter mais precisão. Tá? Então imagine que você vai pegar um papel. Quando você imagina que você está com o papel na sua frente, você já vai fluir mais. Opa, se eu sei fazer no papel, qual a diferença? Beleza, estou com uma máquina um pouquinho mais pesada, vibrando, mas a técnica de fazer um traço reto eu já tenho, eu já sei fazer. Então, desbloqueie essa parte, é medo. Vamos tirar esse medo, né? E imagina que você está num papel. Por isso a importância de a gente relaxar, de a gente ficar tranquilo, esse medo já vai ser eliminado nesse momento. E para você ainda que não sabe desenhar, que você que está aqui hoje, que não sabe desenhar, eu já expliquei que inclusive para você deve ter visto algum vídeo meu quando eu falo que não era necessário também não era necessário saber desenhar, porque o aprender a desenhar você precisa se familiarizar com a arte. E aí você está aprendendo a desenhar. E é o que você está fazendo aqui. Você está se familiarizando com a arte. Você está começando a todos os dias a lidar com isso, a aprender a lidar com a arte. Isso é novo para você agora. Mas isso no futuro breve não vai ser mais novo e vai virar um hábito. Virando um hábito, você vai conseguir fazer isso fluido sem pensar. Então, mas o que eu falo se você não sabe desenhar? No papel você não saberia fazer uma linha reta? Você não saberia fazer um círculo? Pode ficar torto, né? Inclusive, eu tive que fazer um molde aqui, fazer um círculo. Se eu for fazer um círculo sem um molde, não vai sair um círculo, uma circunferência como eu gostaria. Se eu for fazer uma linha reta, não tem como. Eu não sou uma régua, né? Então, vamos lá. Você faria no papel um círculo mesmo torto? Faria, não faria? Você faria uma reta contínua, mesmo não sendo uma reta como uma régua? Não faria? Você teria medo de fazer isso no papel? Provavelmente não. Então é isso o que eu falei para quem sabe desenhar, mesmo vale para você também que não sabe desenhar. Você vai entrar na pele, no VVA depois, vamos repetir muitas vezes. Para quê? Para que a gente perca esse medo. Para que vai ter aquele medinho na hora, mesmo que a gente faça muitas práticas, vai ter esse medo, vai chegar o momento hoje é o primeiro tatu em pele humana, vai bater aquela tensão, aí você vai usar as ferramentas que eu falei, você vai relaxar, vai entrar na tatu com tudo pronto, sem preocupação nenhuma, aonde a gente vai fazer como se estivesse traçando num papel, né? Esquece que é uma pele humana, a velocidade que você faz no papel é o que você vai fazer aqui. Né? Você vai conhecer o terreno, você vai fazer o primeiro traço. Eu expliquei na parte teórica, o primeiro traço que eu fizer vai ser na parte onde eu posso errar, que eu pus com uma sombra, com uma pintura, eu vou esconder esse traço. Então você vai conhecer o terreno. Então, dado essas dicas aqui para vocês, e conforme que eu vou fazendo, eu vou lembrando também de mais algumas coisas, eu vou explicando para vocês. Então, bora para a prática e anote tudo que você precisar. Preste atenção. Agora não é o momento, como eu falei no começo aqui da aula, não é o momento de você pegar um EVA nesse momento agora, nessa parte do treinamento. Você vai fazer isso depois. É o momento que você precisa focar no que eu estou fazendo. Preste atenção na minha mão, tanto na minha mão esquerda quanto na minha mão direita. Preste atenção na velocidade da máquina,
né? A gente vai tentar captar um zoom aqui da agulha, né? Para você ver mais ou menos como eu uso. Eu não gosto da agulha muito para fora, nem muito para dentro. Por que é agulha muito para fora e muito para dentro? Quando eu não tenho muita firmeza na mão, às vezes eu boto ela um pouquinho mais para dentro porque eu não machuco tanto a pele. Mas tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ver a ponta da agulha. E isso é uma coisa que você mesmo vai encontrar. Porque eu tenho amigos tatuadores que eu conheço que usam até hoje, profissionais de mais de 10 anos de tatu, que usam a agulha bem para dentro. Inclusive, eu tenho que ver a ponta da agulha. Então, isso não é uma regra. Tá? E provavelmente você já deve ter visto isso no YouTube, gente explicando sobre traço, no Instagram, no Facebook, você já viu outras pessoas, né? Ou vai ver outras aulas também, que é o que eu falo sempre nas minhas aulas, que você não pode, nem deve estudar só comigo. Você daqui para frente você deve ter uma rotina de estudos com o meu curso e também ver a opinião de outras pessoas, outros tatuadores também é muito importante para que você agregue para vocês o melhor para o seu trabalho, tá bom? Então vamos lá, eu vou lembrando aqui das coisas, vou explicando para vocês, mas eu acho que antes de começar a gente já falou bastante, já consegui passar para vocês bastante dicas também, segredos do traço, então agora sim a gente vai para a prática, tá bom? Então estou com a minha máquina ligada, estou com o meu, conferido o pedal, vamos ver se a máquina vai dar um barulho de frente colocando na tinta. Ela deu uma subida aqui na velocidade, mas tá bom assim que eu quero, ok? Liguei, mão esquerda, a hora que a gente for fazer uma prática juntos, eu vou falar isso de novo, eu estou simulando uma pele, né? Então eu preciso usar esse apoio, é muito importante, apoio da máquina, posição da cadeira, como eu já expliquei para vocês, altura da cadeira, como eu já expliquei para vocês. Apoio é muito importante na hora de traçar. Apoio, apoie essa parte aqui, ache encontre o melhor ângulo, apoie, estique a pele aqui, segure a máquina confortavelmente. Entende? Vocês vão ver que alguns traços eu vou fazer com a máquina assim, vou fazer com a máquina de lado, vou fazer com a máquina para baixo. Não tem, a posição certa é a que é confortável para você, tá? Eu já vi outras pessoas ensinando e tá tudo certo, dizendo que não, tem que ser com 45 graus, que tem que ser assim, que tem que ser assado. Não, o traço preciso é onde você se sente confortável para fazer o traço preciso. Não adianta eu te dizer que tem que ser 90 graus se a tua mão não está confortável para você traçar. Eu, inclusive, roto a máquina na minha mão de várias formas. Então, o traço preciso é confortável, tanto na cadeira, quanto de apoio, quanto a máquina na sua mão. Então, eu vou achar agora a posição para mim dar esse primeiro traço. Ok? Molhei a agulha. Sempre dá uma batidinha no batoque assim para tirar o excesso, não, você vai dar o primeiro traço e vai respingar na sua tatu, manchou o carimbo, você vai ter que limpar, você vai se perder com o carimbo. Então, ok. Só dá uma encostadinha no batoque, tira o excesso e vamos lá. Braço apoiado, mão apoiada, máquina confortável na mão, braço apoiado. Vamos lá. Observe a velocidade. Ok. Ok. Essa parte da pericial, quando você for usar, você vai ver que é um pouquinho mais chatinho, né, de limpar. A gente pode aí usar uma vaselina aqui para dar uma limpadinha, para você ver o traço. Olha que bacana. A vaselina ajuda nesse ponto para isso, para limpar aqui, né? Então eu já dei o meu primeiro traço aqui. Gostei, minha máquina está reguladíssima, dá para ver no meu traço, tudo perfeito. Então eu fiz um traço do início ao fim, né? Onde eu não preciso, meu pulso foi até o final. Então eu não precisei parar um traço pelo meio e continuar. Então tá tudo certo. Ainda não vou usar aquele elemento do pêndulo que eu falei para vocês na parte teórica, mas vou ensinar no traço abaixo, tá bom?
Então vamos para o nosso segundo traço. Vocês viram que eu tracei daqui, da esquerda para a direita. Agora eu vou mostrar para vocês que eu também posso traçar da direita para a esquerda. Nada me impede. Meu traço saiu exatamente igual ao outro, traçando da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Ok? Vocês viram que a máquina estava apoiada aqui na minha mão, tá? Da mesma forma. Agora eu vou usar ela de outra, eu vou apoiar ela aqui na minha mão. Vou traçar com ela assim, ó, da esquerda para a direita. Ó, não está confortável minha mão, eu vou ter que encontrar. Se você conseguir ir com o traço até o final para não ter emenda, melhor. Olha só. A gente fez um traço da mesma forma dos outros, com a máquina numa posição diferente. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Mostrar para vocês que não tem uma regra, não tem uma regra, porque eu faço a rotação lá na minha mão, porque vai ter situações, aqui a gente está falando numa região plana, vai ter situações onde você vai estar tatuando numa parte do corpo que, se você usar a máquina assim, você está assim, ó, tá? Aqui está no plano, eu vou tatuar sempre nesse ângulo. Mas quando a gente está com partes no corpo, um exemplo, estou tatuando a costela, então eu preciso trabalhar o meu corpo aqui. Então, quando eu estou com o meu pulso assim, a máquina me incomoda aqui. Eu vou ter que muitas vezes usar o pulso de várias formas. Então, quando eu precisar usar uma parte aqui, ela vai me facilitar botar lá para cima. Aí o meu pulso não pesa para trás. Na hora que eu estou traçando, usando o pulso muito para trás, eu apoio ela. O peso da máquina cai na mão e não joga o meu pulso para trás. Então ela cai na minha mão e eu consigo. Isso são segredos que talvez nunca te falaram, que vai facilitar muito o seu traço. Então, a importância, além da gente treinar os traços aqui, vários tipos de traço, a gente tem que se antenar nesse detalhe também, da maneira que a gente segura a máquina, também é importante para fazer um traço perfeito, um traço bom, né? Porque você precisa ter firmeza na mão. Tá? Muitas das vezes que os meus alunos entram tremendo, além do nervosismo, do medo, é a questão também porque eles não estão com a máquina firme na mão. Okay? Então, essa rotação, vocês vão treinar muito essa rotação para que vocês identifiquem isso na hora da pele. Porque o cérebro de vocês identifique que vocês sim não tem uma regra única, que vocês têm que tatuar desta forma. Vocês podem tatuar com a máquina da posição que vocês acharem confortável para vocês. Ok? Vamos para o próximo traço.